Muito boa tarde a você, amigo telespectador, canal 14 da NET, TVC Pelotas. Então, gente, neste sábado, dia 28 de setembro, a gente abrindo a grade de programação da nossa televisão comunitária TVC Pelotas. Você nos assiste aí pelo canal 14 da NET e também pelos aplicativos, pela rede social, Facebook, YouTube, tem várias ferramentas que você pode nos acompanhar. Olha, o trabalho solo do Carlos, aqui quase todos os sábados, está mudando um pouquinho essa filosofia de trabalho, né? O trabalho das TFPEL vai bem, obrigado, estamos numa luta tremenda. Agora, infelizmente, essas enchentes aí têm dado para todas as pessoas um monte de complicações, não é verdade? Mas se Deus quiser, vamos superar essa fase, como sempre, a batalha vem e a luta vem e a vitória vem também, né? Gente, o programa tem aquela dinâmica, né? Espaço às DFPEL, falando sobre o caderno Politique, falando sobre as atividades das DFPEL, caderno esportivo que rola pelas mídias abertas, são vários assuntos dentro dos 25, 30 minutos. Hoje nós temos aí uma personalidade. Eu brincava até então, com Reginaldo Bassi, que foi entrevistado aqui por nós algum tempo atrás, e eu dizia para ele assim, olha, estamos com personalidades do cotidiano da Grande Princesa do Sul. E é verdade, queridos, é verdade. São pessoas que fazem parte da comunidade, em algum setor da sociedade, que fazem de fato a diferença. E eu estou aqui nada mais, nada menos, advogado e promotor de justiça aposentado, Wilson Farias, que eu gostaria já de imediato de dar o meu boa tarde para o senhor. Tudo bem? Eu diria que é um privilégio estar aqui juntamente com o Carlos. Aqui eu encontrei o Carlos na rua e ele me convidou para o programa dele e eu rapidamente disse que viria, porque eu prestigio a nossa TV comunitária aqui, porque eu considero-a um órgão, né, um órgão democrático, um órgão que trabalha com grandes dificuldades, mas que leva a opinião das pessoas para o povo de Pelotas e da região. Então, eu diria que é uma satisfação estar aqui e fico à tua inteira disposição, porque não existem perguntas mal feitas, existem respostas inoportunas às vezes. Estou aqui de peito aberto. Que maravilha! E para nós é uma satisfação, o senhor pode ter certeza, um prazer de estar com o senhor aqui na bancada, porque, de certa forma, é uma pessoa, uma personalidade com uma longa carreira, né, aqui em Pelotas, área jurídica, e com um histórico fantástico. Eu quero, se o senhor me permitir, naturalmente, depois temos aqui, tem muito assunto e o programa é curtinho, mas a oportunidade são várias, né? Dr. Wilson Farias, advogado e promotor de justiça aposentado, nascido em Arroio Grande, porém, se criou em Jaguarão. Qualquer falha minha, o senhor me corrige aqui. Trabalhou aí no comércio, se formou em contabilidade, depois aí em direito e letras. E escreveu vários livros, está aqui na bancada, aqui já o lançamento do 20º livro em seguidinha. E uma curiosidade que eu vi no material do senhor aqui, e fantástico, né, que viajou por vários países. Eu gostaria, naturalmente o programa é da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, nós conversávamos em bastidores aqui, sobre as questões aí da entidade, as dificuldades da associação e tal, mas nós permeamos, né, a nossa luta de 1998 até o presente momento, é uma luta de políticas públicas, não é verdade? Se o senhor quiser tecer alguns comentários em cima, depois tranquilo, e eu gostaria de deixar o senhor à vontade para lhe falar algo que me chamou a atenção no podcast, num trabalho interessante de uma rapaziada aí, que entrevistou o senhor, é que o senhor sai de uma família, é uma história bonita, gente, eu quero fazer esse resgate, se o senhor me permite. O senhor saiu de uma família pobre, com vários irmãos, e o senhor chegou aonde chegou. Eu gostaria, sim, que o senhor passasse essa energia
toda que o senhor tem, essa sabedoria que Deus lhe deu, para o senhor chegar, sair de uma estaca, não vou dizer se estaca zero, mas sair de um ponto difícil, e daqui a pouco o senhor está lançado no mundo jurídico. Enfim, gostaria de deixar assim muito à vontade para o senhor falar para o nosso telespectador. Bem, na realidade, eu às vezes me pergunto que eu sou me pergunto ou afirmo que eu sou uma pessoa importante. Eu respondo rapidamente já, de pronto. Quem foi importante na minha vida foi a negra Nadir. Olhe bem, a negra Nadir, que lá em Arroio Grande e Jaguarão lavava para mandar seus 9 filhos para a escola. E eu, evidentemente, que digo que a minha mãe foi a pessoa mais importante na minha vida, porque se não fosse a minha mãe, eu não teria, digamos assim, a minha mãe chegava às 6 horas, 6h30 da manhã, levantava-se, né, e fazia um cafezinho e dizia: vocês têm que se lavarem numa tina, que a gente chamava. Tina. Olhe bem, não tinha luz, máquina assim, de lavar. não tinha, digamos assim, saneamento lá em Jaguarão. Mas nos mandava para o colégio, recordo-me do Joaquim Caetano, onde estudei o Espírito Santo lá, naquele tempo se chamava de primário, né? Primário. E depois havia na sequência, não era assim, digamos assim, eu estou usando uma linguagem inadequada, que era um vestibular, mas era uma admissão para o ginásio antigo. E eu passei por todas essas fases. Durante a minha adolescência, depois de concluir o primário, fui para estudar à noite, evidentemente, lá em Jaguarão, e trabalhava no comércio, né? Tenho, digamos assim, uma larga experiência no comércio, de loja, principalmente, de 9, 10 anos, porque não conheci muito a minha infância sem trabalhar. Mas não houve problema nenhum. E eu, digamos assim, quando concluo contabilidade lá em Jaguarão, poderia ficar em Jaguarão, mas a minha meta era estudar, era a razão pela qual saí de Jaguarão. Saí com uma malinha com algumas roupas e me mandei para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, fui procurar emprego. Nunca mais vou me olvidar. Cheguei numa sexta-feira em Porto Alegre, pego aquele Correio do Povo antigo, Correio do Povo, e tínhamos classificados, né? Observei que havia um lugar lá, bem próximo da pensãozinha, ali próximo à Santa Casa, em Porto Alegre, ali, e fui procurar emprego e fui classificar. Na realidade, fizeram uma entrevista, havia 200 e tantas pessoas assim acopladas assim para serem entrevistadas, e passou um cidadão e diz assim me chamou a atenção as informações que você trouxe para nós. Você chegou aqui em Porto Alegre há 2 dias, nós estamos na segunda-feira. Eu cheguei na sexta-feira. Resolvi vir para Porto Alegre procurar emprego. E aí ele disse: olha, nós já tínhamos escolhido 2 pessoas, mas eu vou te dar uma oportunidade. Que beleza! E eu pego o emprego e vou vender material de contabilidade. Abraçou a oportunidade. Que era um sistema de contabilidade. Aí surge o concurso público na minha vida. Eu faço concurso. O primeiro concurso que eu fiz foi para a SUSEP, que seria hoje em dia a Polícia Penal ali. E eu saio agente penitenciário, e isso era em junho, e nesse intermédio eu tinha que assumir a minha função de agente penitenciário, porque tinha obtido uma bolsa para estudar lá, uma bolsa que o Estado dava. Mas nesse intermédio eu faço concurso para a Polícia Civil, olhem bem, para escrivão, e passo no concurso também para escrivão. E aí eu vou ao encontro do diretor da escola e disse para ele: olha, eu tenho que devolver a bolsa que eu peguei de vocês, porque eu resolvi ir para a polícia, né? Então estudava na polícia à noite e continuava trabalhando durante o dia.
lá na firma que envolvia venda de material de contabilidade. O que acontece na sequência? O diretor da escola disse, tu não precisa devolver bolsa nenhuma, eu vou te apresentar lá na escola de polícia na Zenha, próximo estádio do Grêmio, o Olímpico Antigo. Olhem bem, o Olímpico Antigo. Desativado hoje. E aí eu fico na escola de polícia e quando termino o curso lá por volta de novembro, isso do ano de 1970, tá? Eu era obrigado, embora tenha sido muito bem classificado, de ir para o interior. Não, vocês têm tudo ir para o interior, não pode ficar em Porto Alegre. Eu queria ficar em Porto Alegre, porque eu vislumbrava que lá era melhor para estudar. Mas escolhi Pelotas, porque ficava próximo a Jaguarão. Perfeito. E os meus vincos familiares me diziam mais perto, era mais perto. E aí iniciou outra história. Aqui em Pelotas, exerci a profissão de escrivão de polícia por vários anos, ingresso no direito, ingresso também depois no curso de letras na Universidade Católica, direito na Federal, e também me formo em moral e cívico, um curso que havia na época licenciatura plena. Fiz 3 faculdades em 7 anos. Que período o senhor foi delegado? Depois eu já me formado em direito, faço concurso para delegado. Fico um pouco ali em Roca Salles, a cidade que é vítima dessa tragédia toda aí, onde tenho grandes amigos. Verdade. Fiquei impactado com as enchentes de não Roca tem como Salles. não, né? Eu alim bem. E aí venho para Pelotas para dirigir uma delegacia onde eu tinha trabalhado como escrivão há pouco tempo. E aí fico aqui durante um tempo como delegado de polícia. Que tempo, mais ou menos? Fiquei exatamente de 78 a 83, quando em 83 resolvi fazer concurso para promotor de justiça, né? E aí assumi provisoriamente em Bagé, depois Lavras do Sul, depois vim para Rio Grande como promotor, vim para Piratini como promotor, Rio Grande, e depois fui promovido para Porto Alegre, mas resolvi primeiramente, tinha uma vaga em Pelotas, o doutor Lamego, um grande promotor, estava se aposentando, e eu vim para Pelotas aqui onde encontrei vários amigos e colegas do Ministério Público, entre os quais o grande Paulo Charqueiro, que agora há pouco se aposenta, como a imprensa divulgou. Verdade. Então, na realidade, Carlos, sim, nessa onda toda, fazem exatamente 55 anos, com idas e vindas, que eu estou em Pelotas. E me sinto orgulhoso de estar em Pelotas. A Câmara de Vereadores me proporcionou que eu fosse cidadão pelotense. Aqui nasceu a minha filha, Thaís Mendes Farias, que é psicóloga, advogada e psicóloga, e hoje é professora da Universidade Federal de Pelotas. Eu tenho um filho com 19 anos que é estudante de medicina na Católica, aqui em Pelotas, e eu fiz toda a minha vida em Pelotas. E poderia ter saído para outros lugares. Eu poderia, por exemplo, ter feito a minha vida profissional em Porto Alegre, tanto como delegado, como promotor de justiça, mas resolvi, não sei, pelo convívio... Abraçou a cidade. Exatamente. Inclusive, quando eu fiz doutorado, olhem bem, eu fiz doutorado na área penal na Universidade de Buenos Aires, a UBA, uma famosa universidade. E eu tenho grandes amigos na universidade, seguidamente vou a Buenos Aires, fiz doutorado também em Direito Civil na Universidade de Granada, na Espanha, e tenho poderia ter feito a minha carreira acadêmica não apenas no Brasil e fora do Brasil, mas não posso deixar de dizer que fui por 30 anos também professor aqui do 1º grau e 2º grau, ou seja, no Pelotense, ali o Pelotense. Colégio Pelotense. 14 anos professor ali e fui professor por quase 20 anos do Colégio João 23 em Pelotas, onde fui diretor aqui em Pelotas. Bem, quando chega um determinado tempo, lá por volta de 1985 e 6, eu tinha 40 e poucos anos de idade e tinha 36 anos de serviço entre público e privado. Imagina. E resolvi espontaneamente me aposentar e, a partir de então, passei a dirigir uma banca de advocacia em Pelotas que fará 30 anos agora em março. Inclusive, eu estou
em homenagem aos 30 anos da minha banca de advocacia, eu estou lançando 2 livros, que é o livro de Direito Penal Contemporâneo, que é o 19º, onde eu, com mais 30 juristas do Brasil e do exterior, um livro organizado pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde tem artigo, inclusive, do grande promotor Márcio Chilê, que é promotor do júri em Pelotas, uma das grandes revelações do Ministério Público da nova geração, e juristas do Brasil e do exterior. E esse é o 19º. E também, olhem bem, também lanço o meu 20º livro, que são ações afirmativas e crimes raciais, que será também lançado na Feira do Livro de Pelotas, agora no dia, se não é equívoco, no dia 5 de novembro. E na Feira do Livro de Porto Alegre um dia antes. Parece-me que na Feira do Livro de Pelotas é numa terça-feira e na segunda-feira é na Feira do Livro de Porto Alegre. Passei a ser escritor, né? Perfeito. Com 20 livros. Mas com essa bagagem toda... 20 livros em torno de diversos ramos do direito público e privado, da área do direito civil, da área do direito penal, na área do direito material e processual. E tenho 20 livros. E com muito orgulho, sou membro da Academia Pelotense de Letras, onde convivo com inúmeros juristas, entre os quais o meu amigo Renato Varoto, entre outros, né? Não quero citar todos, porque daqui a pouquinho são vários. Claro, amigos. claro, é muita gente, né? Mas abraçou a Princesinha do Sul, né? Exatamente. Estou aqui, enquanto... fiquei em Pelotas, me identifiquei com Pelotas. Imagina. Me identifiquei com Pelotas no início porque era próximo a Jaguarão. Eu, quando era guri em Jaguarão, trabalhei com 15 anos, trabalhava numa rádio, chamava Rádio Cultura de Jaguarão. Jaguarão. Tá? Fazia um programa de esporte, era comentarista de esporte. Que maravilha, Naquela né? época, Carlos, eu queria ser comentarista. Me lembro que eu me ilustrava naqueles grandes comentaristas do Brasil, Rui Carlos Ossa, Lauro Quadros, entre outros, né? E vinha ver os Jogos do Brasil, aqui, os Jogos do Pelotas, quando o Pelotas tinha o Flávio, que jogava, quando o Brasil tinha um grande time aqui. E Jaguarão, uma curiosidade. Só apenas vou completar o grande time que o Brasil tinha. Era Gióvio, Adilson Joseli, Canário e Bahia, Caçapava e Birinha, Edir Souza Pintinho e João Borges. Eu pegava um gravador e vinha, esse time ganhava da dupla Grenal, e ali no grande hotel vinha aqueles jogadores do Grêmio, viu, aquele jogador internacional, e o grande símbolo era tu pegar uma entrevista com o Alcindo Marques Freitas, por exemplo, imagina. E levar e colocar na Rádio Cultura de Jaguarão. Eu tinha um programa na época com um rapaz que já faleceu no Rio Grande, era o José Paulo Nobre, ele era locutor esportivo lá em Jaguarão e eu era comentarista. Isso tudo que coisa incrível, né? Me fez ter amor por Pelotas e pela Zona Sul. Uma pergunta para o senhor. Existia um time do Mauá em Jaguarão ou era Bagé? Mauá? Olha, parece-me que no futebol do salão. A gente não falou nada ainda. Já tem só 5 minutos. 5 minutos passa muito rápido. Mas nesse tópico, primeiro agradecendo a você, amigo telespectador, hoje que a gente tem que ser, né, uma personalidade, mas alguém que tem uma história, uma baita de uma história, e os livros aqui, prestigia agora dia 5 de novembro aí, a Feira do Livro, estará lá, doutor Wilson Farias. Para nós... junto à Livraria Vanguarda, estaremos no dia Vanguarda, maravilha. Algo que eu queria perguntar para o senhor assim, por que, naturalmente, que você é a pessoa mais certa para responder, por que as leis no Brasil ficam só no papel? Aí uma pergunta de alguém da área popular, naturalmente, leigo, convenhamos, e que tem uma atividade de 26, agora em outubro, 26 anos de trabalho nas DFP, a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. E é uma pergunta que eu lhe faço, por que as leis no Brasil ficam só no papel? Estou sendo radical com isso? Não, eu diria o seguinte, que se eu encontrar uma pessoa no interior do município, que ela nunca estudou, ela sabe o que é legítima defesa, né?
quando a pessoa se defende de alguém que está fazendo uma ação, digamos assim, uma ação criminosa contra essa pessoa. Mas a lei tem que ter legitimidade social. Se a lei não... Então, no Brasil, lamentavelmente, nós temos um problema de leis que pegam e não pegam, não é verdade? Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo. No caso do cinto de segurança, né? É uma lei que pegou, porque ela tem legitimidade. Perfeito. Então, as leis têm que ter legitimidade e que têm que ir ao encontro das aspirações sociais. Claro que através disso a gente faz um tratado, faz um livro sobre isso. Mas uma pergunta rápida, eu diria que é o seguinte: o direito é a exteriorização do bom senso, não é verdade? Então, o que acontece na prática é que muitas vezes não adianta criar, por exemplo, nos governos de arbítrio, por exemplo, às vezes são criadas leis assim, arbitrárias, leis desproporcionais, mas com o tempo elas vão sendo desacreditadas, não é verdade? Perfeito. Tá? Eu recordo que muitas vezes, por exemplo, se lembra de uma época que tinha o plano cruzado? Plano cruzado. Então, aquele plano que ia modificar a vida de todos e as pessoas iam para o supermercado, controlar os preços. Isso, né? isso. No início dava tudo certo. Com o passar do tempo, as leis foram desacreditadas, porque a inflação ela independe, ela depende do mercado, depende de uma série de conotações. Algo interessante para o programa no finalzinho, mas a oportunidade vai ter a mil, com certeza, e para outros temas, até porque a cota de negros a gente não tocou no assunto aqui. Por exemplo, eu agora, olhe bem, gostaria. Eu agora sobre os crimes, no 20º livro, eu já escrevi só de racismo 4 livros, tá? E escrevi mais de 2.000 artigos sobre racismo, né? No país, porque o problema do racismo o racismo é o exercício da cidadania. Se alguém disser que não é racista, é porque ele não conhece a história do Brasil. Perfeito. O Brasil, tudo que tem, a economia, o dia a dia, tudo era realizado pelos negros. Os negros passaram 300 anos numa escravidão violentíssima, tá? Então, o que acontece? Então, em 1888 houve a Lei Áurea, aquela famosa lei, tudo. O que aconteceu com aquela lei? Com aquela lei, ela apenas se preocupou com o aspecto formal. Joaquim Nabuco era branco, olhe bem. Joaquim Nabuco era branco, Luiz Gama e outros intelectuais fizeram a cabeça da população e fizeram que a coroa fosse sensibilizada. Mas, naquela época, se tivesse ocorrido uma reforma agrária, nós não teríamos brancos, estou falando brancos, e pretos os miseráveis, porque as desigualdades permaneceram. Com certeza. Não adianta tu criar leis e não criar estrutura para que elas tenham respaldo. Isso aconteceu com o racismo. Agora, nesse livro que eu lanço, o 20º livro, eu falo sobre crimes raciais e ações afirmativas. As ações afirmativas, elas surgem agora para, digamos assim, diminuir a desigualdade que existe nesse país. Mas teve uma época que nós tínhamos, por exemplo, aqui na Faculdade de Agronomia, digamos assim, cotas para brancos, né? Para agricultores, né? Sim, e ninguém dizia nada. É verdade, então, é verdade. Então, hoje... Cerrando praticamente... Hoje, na realidade, existe uma tendência de que, para diminuirmos a desigualdade, nós temos que ter cotas raciais e cotas sociais. Perfeito. E porque nós poderemos, talvez, diminuir os problemas nossos, eu acredito, na educação. Era um ponto interessante. Assim como eu cheguei aqui, eu aconselho os jovens, lutem, estudem, porque é uma forma de tentar resolver a sua vida individual e a vida social também. Perfeito. Eu queria chegar nesse tema da educação que ele falou. Enfim, o tempo, como diz aquela jornalista, ruge,
E a gente praticamente encerrando, o nosso operador já dando sinal para nós aqui, mas com certeza haverá outras oportunidades. Daqui a pouco a gente se entra numa pauta exclusiva, Claro. porque são assuntos gerais e o programa Hoje tu me deu a oportunidade de falar abertamente sobre a minha vida. Coisa boa, coisa boa. Os tempos maravilhosos que eu ainda, com 76 anos, olhem bem, sinto prazer de todos os dias, por volta das 9 horas, 8h30, chegar no meu escritório e trabalhar com uma juventude e ainda trabalhando no direito. Porque o direito, ele não resolve todos os problemas, mas ele ainda é uma ferramenta muito forte para exercer a cidadania. Tá bem, doutor. Queria agradecer pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço.